Fala aí, boa noite, Cruz Maltino, tamo junto, sejam todos bem-vindos aí, a galera que está aqui acompanhando, chega junto com o seu like, compartilha o link aí para os seus amigos vascaínos e quem não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, o canal Podcast Cruz Maltino hoje esteve, né, na sede da CBF para o sorteio, né, da terceira fase da Copa do Brasil, e onde conhecemos o nosso adversário, o Operário, né? O Operário que a gente já enfrentou no tempo não tão distante, né, pela segunda divisão. Espero que nunca mais estejamos nessa posição de segunda divisão, que o Vasco possa seguir um rumo aí de sempre estar na primeira divisão, disputando campeonatos importantes, como tem que ser o Vasco da Gama. Bom, tiveram aqui representando o Vasco tanto o Carlos Amodeu, o CEO do Vasco, da SAF do Vasco, quanto o diretor executivo Marcelo Santana. O CEO, ele teve uma fala rápida ali com alguns jornalistas, incluindo a gente do canal Podcast Cruz Maltino, nós aqui do canal Podcast Cruz Maltino, onde ele falou sobre o respeito, né, diante do adversário, que é o Operário, campeão, né, estadual, e agora também, né, adversário do Vasco nessa próxima fase da Copa do Brasil. Um ponto importante também é porque o diretor executivo, né, o Santana, ele falou com a imprensa. Então vou deixar aqui vocês verem o que ele falou com a imprensa aqui na CBF. Tamo junto aí, galera. Deixa o seu like, compartilhe o link. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Podcast Cruz Maltino. Casa e vamos buscar fazer valer esse mando de campo decisivo em São Januário. Sobre reforços, tem alguma possibilidade para o meio do ano? A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Como é que você vê esse momento, cara, do Carille, que vive uma pressão muito grande, o torcedor do Vasco vem cobrando bastante, né, o desempenho dele? Como é que você vê isso internamente? Como é que está a situação dele? Tem algum risco de fato, como ele foi perguntado na coletiva, de acontecer de alguma demissão ou não? Como é que está a situação do Carille na percepção da diretoria e você representante da diretoria aqui? O contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0 a gente entende que não satisfaça ao torcedor Cruz Maltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport, e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente, claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão, que não é desde 2016, e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade. Marcelo, sobre o Maracanã, teve toda aquela discussão do Pedrinho querer jogar todos os clássicos, se possível, em São Januário, e depois o acordo feito para que o Vasco jogasse com o Flamengo e Fluminense no Maracanã, e o jogo do Botafogo, o mando do Vasco, vendido para Brasília. Houve alguma contradição? A torcida ficou bastante chateada, demonstrou nas redes sociais um pouco de contradição, até dentro do Vasco, isso é, um planejamento da SAF, talvez de venda de mandos de campo, e o Pedrinho, presidente, porta-voz principal do Vasco, desejando que os clássicos fossem mandados em São Januário. O nosso desejo, eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o BEP, ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente clássicos contra Flamengo e Fluminense, no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, as últimas semanas, a diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto contra o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para a utilização do estádio do Maracanã. Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas agora ao Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã. O Vasco tem a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar, e não apenas quando for vontade de outros clubes.
A gente tem nesse período de 25, 26 a possibilidade de ter 8 jogos dentro do Maracanã. Então eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico para poder qualificar o elenco, para poder investir em infraestrutura. A gente tem que buscar esse equilíbrio, respeitando, repito, a tradição cruzmaltina. Marcelo, eu queria perguntar a respeito de elenco. Se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas ou se é só para o meio do ano, e também em relação à saída, jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegadas e saídas de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Marcelo, desculpa ser repetitivo em relação ao tema Carille, é porque a gente percebe, além, é claro, da torcida, muitas notícias, né? Até de repórteres consagrados e tal, falando que o Vasco existe uma pressão no Carille e isso está sendo avaliado jogo a jogo. Eu gostaria de saber se de fato a diretoria avalia o trabalho do Carille jogo a jogo, ou seja, um tropeço contra o Sport poderia mudar a sua convicção de que o trabalho será bem feito, será mantido ou não. Existe um prazo, um planejamento dentro do desempenho, do resultado que ele está oferecendo. A diretoria está satisfeita com o trabalho dele? Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão. E o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida cruzmaltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título, desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional. Então a gente tem que saber conviver nesse contexto. Claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão. E a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, é estar ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante nos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruzmaltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube. E a gente sabe essa responsabilidade, o Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Marcelo, deixa eu te perguntar sobre o adversário da Copa do Brasil, atual campeão paranaense. O Vasco enfrentou nesses anos passados aí o time na Série B também, tem uma certa experiência, o clube já sabe como é lá em Ponta Grossa. Tomara que o Alex Teixeira esteja tão feliz de novo quanto teve no último encontro, né? Foi 3-2, o Teixeira fez 2 gols ali no final, o segundo, se não me engano, já no finalzinho dos descontos até. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O doutor Álvaro, o doutor Júnior, junto com o executivo, o Batata, eles têm uma estabilidade de trabalho. É um clube que tem o apoio da sua cidade, de Ponta Grossa. Teve uma queda 2 anos atrás para uma Série C do Brasileiro, mas já voltaram de imediato, porque é um trabalho consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de logística, é uma logística positiva. Uma viagem do Rio para Curitiba é uma viagem próxima. Curitiba a Ponta Grossa deve dar 1h40, 1h50 mais ou menos ali de ônibus. O Bruno Pivetti é um treinador de 41 anos, um treinador que gosta do jogo posicional, gosta da posse de bola. A gente sabe a dificuldade que vai ter, como você citou, o atual campeão paranaense. A gente tem que ter respeito, mas a gente sabe também da responsabilidade que a gente tem de conseguir avançar de fase. O Operário naturalmente vai ter o mesmo desejo, mas o Vasco tem sim essa responsabilidade de buscar o avanço. A gente tem depositado uma expectativa bem positiva nas Copas esse ano e a gente espera ser merecedor desse avanço de fase na Copa do Brasil. Valeu, gente. Obrigado.